A graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Eu me chamo o apóstolo Ronaldo Martins, pastor presidente da Assembleia de Deus Verbo da Graça. E eu gostaria aqui de poder estar tratando de um assunto que é muito polêmico. E ultimamente, nas redes sociais, temos ouvido, e claramente que a gente tem pesado na balança do análise. E algumas coisas são verdades, outras coisas ficam a desejar, e outras coisas realmente não se encaixam naquilo que temos à luz da Bíblia. E o assunto que vamos falar aqui, abordar aqui, é sobre divórcio. O Antigo Testamento, lá em Malaquias e os demais, fala que Deus odeia o divórcio. Já no Novo Testamento, isso é claro, que existe aqui uma condição para que haja separação de duas pessoas que um dia foi levada ao matrimônio santo, no altar, em relação cívica, hoje, na atualidade que estamos vivendo. E aí por diante. Então a Bíblia, ela é muito clara, é objetiva. Só que o que nós não conseguimos entender são as pessoas fazendo tanta confusão em relação a isso. Eu venho de um tempo que, por exemplo, eu vim da igreja Deus é Amor, né? A gente nasceu, cresceu naquela doutrina. E uma doutrina que foi nos passada como uma doutrina que acordaria-nos para Cristo. E que realmente, sabe, vivermos isso é muito, muito lindo, é maravilhoso. Mas existe coisas, sabe, que nós precisamos tomar direção em nossas vidas e pedir que o Espírito Santo de Deus nos mostre a luz da palavra e que possamos claramente, com toda a nossa seriedade, entrarmos dentro do conhecimento da palavra e da verdade de Cristo. A Bíblia diz que a verdade liberta, sabe? A verdade mostra o caminho, mas é preciso mergulhar, conhecer, para que você possa ser tratado. Então, mediante isso, de tantas outras coisas, entendemos que a Bíblia Sagrada, ela não é apenas um livro de doutrina que simplesmente pressiona, oprime. Não, ela é liberdade. Ela é liberdade para o ser humano, é liberdade para o homem. Eu não estou falando aqui de libertinagem, estou falando de liberdade espiritual. Mas para que isso aconteça, é necessário primeiro recebermos o conhecimento da palavra do Senhor, para que a nossa mente possa ser iluminada, para que a nossa mente possa receber o socorro de Deus, para que a nossa mente possa realmente abrir, sabe, ao conhecimento ereto da Santa e Sagrada Escritura. Veja bem, queridos, divórcio, repúdio, outros assuntos abordados em relação a isso, é muito complexo. Vai depender de cada caso, de cada pessoa, de cada ser humano. Eu conheço um pastor, né, e nós sabemos disso porque tivemos quase que igual a experiência. Veja com atenção. Esse pastor, muito dedicado, né, à obra de Deus, à obra missionária, à obra pastoral, que não é fácil. Só quem é pastor sabe muito bem do que estou falando. Pastor, ele tem que ser psicólogo, terapeuta, psicanálise. Ele tem que ser alguém que esteja ali no seu pastoreio 24 horas. E, inclusive, pastor precisa estar habilitado a todo tempo. Eu não concordo que um pastor trabalhe no secular, porque ele não vai ter, de forma alguma, vigor, força, né, para poder estar tratando o seu povo, as suas ovelhas, de uma forma direta, profunda, né? Precisa estar fazendo visita, precisa estar ouvindo, precisa estar orando, consagrando, lendo Bíblia, estudando. Porque senão vai estar lá um pastor morto, né, sem forças, no púlpito, no altar. Então veja com atenção. É necessário isso, né? Eu dei só uma entre aspas aqui. Mas esse certo pastor, né, ele disposto a fazer a obra do Senhor, infelizmente teve que passar por algumas situações. A sua esposa, na época, por fraqueza, ela acabou traindo ele. Ouvimos muito falar que homens traem, né? Pastores que traíram, mas muitas das vezes é o contrário. E essa mulher traiu, né, o pastor. E naquele momento houve uma queda mental, espiritual. Houve uma ação, sabe, de muita negatividade no coração daquele homem. Ele é um homem que trata muitos, mas nesse momento poucas pessoas procuraram entender algumas iniciativas que ele teve que tomar. Ele foi traído por alguns conselhos, até chegou a perdoar. E segunda vez, perdoou novamente. Fez vista grossa. Tudo por causa do ministério. Agora, até onde, até que ponto, né? É para se pensar isso. Será que vai ter uma vida de perdoar em relação ao matrimônio, visto que é dependente do matrimônio para fazer uma obra, para ser pastor? O ministério deste homem claramente se acabou ali. Não dava para continuar, porque não havia mais confiança, foi quebrada a aliança, foi quebrado muitas coisas. E talvez esse vídeo sirva para homens e pastores, ministros que estejam passando por isso agora e não tomou nenhuma iniciativa, talvez preso pela questão do estatuto da igreja, pela questão, né, do interno, da doutrina interna da igreja. Olha, eu quero que você entenda que você é livre. Você pode muito bem entregar a Deus essas coisas e se resolver. Não é obrigado você passar por essa situação e permanecer debaixo do jugo. Aí o jugo é desigual, fica difícil. E se você tem uma chamada, é preciso você tomar direção. Peço a Deus que ilumine os olhos do seu espírito para que você possa realmente entender. Se a sua vocação é essa, procurar na direção de Deus a vontade dele e tomar uma posição. Foi isso que esse pastor fez. Na terceira vez que ele foi, né, ele teve que passar por isso novamente, infelizmente. Ele foi traído. Então ele tomou a iniciativa. Esse pastor estava pastoreando uma igreja, um campo, na verdade, e foi muito difícil. Quando ele soube dessa situação, né, parece-me que
o seu cônjuge, sua esposa, estava traindo ele já há muito tempo com o primo dela, né? Já vinha esse contato. E, inclusive ele descobriu que até mesmo a irmã desse primo dela estava fazendo algum tipo de chantagem a ela mesma, né? E ficou complexo a coisa. Quando ele descobriu, ele ficou em silêncio, acho que uma iniciativa, entregou a igreja, entregou o campo, né? E foi de encontro à sua casa, lá ele não quis nada, ele simplesmente saiu com a honra e o respeito que ele queria, a paz dele. E muitas pessoas ficaram apontando, acusando, julgando, dizendo, ela se tornou como se fosse a correta. Porque sempre é assim, né? O vaso mais frágil, sempre a gente olha com maior carinho, né? Maior cuidado. Quando é um vaso mais forte, a gente olha com desdenho. E não para pensar que uma história tem dois lados. Então existe um equilíbrio, existem iniciativas que devem ser tomadas, mas precisa se pesar na balança. Eu vou continuar falando sobre isso aqui, que o nosso tempo está quase acabando. Mas veja bem, esse homem tomou uma direção nova, né? E entrou pelo caminho pastoral, mas agora, de braços dados, a uma nova oportunidade de vida matrimonial. E muitos apontaram, julgaram, enquanto outros foram a favor. Então é algo que as pessoas estão confusas. Eu acredito que precisa ser pesado numa balança, porque cada caso tem um caso. Não tem essa questão de condenar ninguém por causa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi quebrado, a Antiga Aliança foi restaurada pela Nova. Existem circunstâncias e situações, né? Mas com certeza é necessário se pensar. Então, em vez de você de repente estar julgando, apontando, dizendo que é o certo, talvez quando você passar por uma situação dessa, você vai sentir na pele o que realmente é sentir a dor de uma traição. Que Deus tenha misericórdia de sua vida. E que aqueles que tomaram a iniciativa, que Deus abençoe e que a bênção é sobre a sua vida, pode ter certeza, em nome de Jesus. A maldição já foi quebrada.